Queridos, espero que Deus fale com vocês no dia de hoje e as portas estarão sempre abertas para receber vocês aqui. Queridos, quero conversar com você hoje sobre uma personagem bíblica. Quem aqui já viu The Chosen? Alguém já viu The Chosen? Algum capítulo de The Chosen? Já viu? Eu penso que The Chosen é ver a Bíblia na sua frente. Obviamente, tem partes ali da série que eles floreiam um cadinho, que eles colocam ali uns negócios a mais. E uma das cenas que eu sempre achei que eles tinham colocado a mais é uma cena em que Maria Madalena, que na série eles chamam ela de Lilith, está endemoniada. E aí vem Nicodemos. Nicodemos, um grande chefe, um grande mestre da lei, entendia tudo da lei, entendia tudo da Bíblia, do Antigo Testamento. E ele chega cheio de aparato para tentar expulsar o demônio de Maria Madalena. Alguém viu essa cena? Ele vai com incenso, ele vai falando lá umas palavras em hebraico. E o que acontece? O demônio bota ele para correr. Até que ela tem um encontro com quem? Quem viu a série sabe. Ela tem um encontro com Jesus. E quando ela tem um encontro com Jesus, o que acontece com ela? Ela é liberta. E eu fiquei assim, essa parte aí a Bíblia não conta não. Essa parte de Maria Madalena está endemoniada? E olha, gente, eu já li a Bíblia pelo menos umas 7 vezes. E eu nunca tinha reparado que Maria Madalena tinha sido endemoniada. Até que eu estava lendo Lucas, no capítulo 8. Coloca o versículo 1 e 2 para mim. Lucas, no capítulo 8, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Para rapidinho. Na semana passada nós vimos sobre o rei e sobre o reino. Então o que é o reino de Deus? É que nós temos um rei e que tudo que nós temos pertence a ele. Lembra da semana passada? Aí os 12 estavam com ele, versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada o quê? Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Quando eu leio esse texto, eu falei, The Chosen não inventou essa parte não. Na verdade, eles anteciparam o que estava em Lucas, eles colocam na cena e depois eles colocam Maria Madalena seguindo a Jesus. E quando eu olho para isso, queridos, o número 7 na Bíblia significa o quê? Perfeição. Sabe por que alguns estudiosos afirmam que foram 7 demônios? Que a vida dela por completo estava dominada por demônios. 7 demônios. Por que Lucas aqui registra que foram 7 demônios? Porque alguns estudiosos dizem que esse número 7 significa que Maria Madalena, ela não era atormentada por um espírito, ela era atormentada na sua vida em todas as áreas por espíritos. Por isso o número 7. Por isso que alguns teólogos batem nessa tecla de que João registrou o número 7. E aí, eu quero que você repita comigo o tema dessa palavra de hoje, que diz assim: quando Jesus chega. Diga comigo, quando Jesus chega. Maria Madalena recebe a visita de Nicodemos. Você sabe a famosa história de que Nicodemos, obrigado querido, Nicodemos chega até Jesus de madrugada, porque ele não queria ser visto, e ele tem uma conversa com Jesus. E Nicodemos diz: olha Jesus, eu sei que o que o senhor está fazendo, porque chega aos ouvidos de Nicodemos que Maria Madalena é curada por alguém chamado Jesus. E ele fala assim: peraí, mas eu com toda a minha sabedoria, com toda a minha eloquência, com tudo que eu sei da lei, eu não consegui expulsar? O que esse Jesus tem que eu não tenho? E ele vai conversar com Jesus. E ele diz: eu sei que o Senhor vem da parte de Deus, porque os milagres que o Senhor está fazendo, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém da parte de Deus.
E Jesus vira para Nicodemos e diz: se você quer entrar no reino, você precisa, você lembra qual foi a expressão que Jesus usou com Nicodemos? Você precisa o quê? Nascer de novo. Nicodemos, com toda a sua intelectualidade, vira para Jesus e fala: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Como é que funciona isso? Porque Nicodemos, ele estava literal, ele estava tentando entender o que Jesus estava falando numa perspectiva humana. Mas quando Jesus chega, diga assim, quando Jesus chega, diga assim, tudo muda. A primeira coisa que muda, querido, é a nossa visão. Porque quando Jesus chega, a gente para de olhar as coisas no âmbito natural, a gente para de olhar as coisas no âmbito terreno, a gente para de olhar as coisas no âmbito intelectual. É mais ou menos nas palavras de oferta que a gente fala aqui. Se você for olhar a sua conta, você vai olhar a conta e vai falar assim, não dá. Só que o princípio do dízimo, da primícia e da oferta, ela é humana? Sim ou não? Só experimenta quem entrega. Qual que é a frase que o pastor fala quase todo domingo aqui? Aquele irmãozinho que falou para mim, pastor, eu não entrego porque eu não tenho. Aí o que eu disse para ele? Você não tem porque você não entrega. Porque o princípio não é humano, o princípio não é cartesiano, o princípio não é matemático, o princípio é espiritual. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando Jesus chega na minha vida e na sua vida, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem, porque Jesus não fala de um plano natural. Quando ele fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo, o que ele está dizendo não é você precisa entrar na barriga da sua mãe. Ele está dizendo, ei, você precisa morrer para a sua carne, e você precisa nascer do seu espírito. E quando eu olho para a história de Maria Madalena, eu vejo que Jesus, ele transforma a vida dela por completo. Maria Madalena era uma mulher rejeitada, Maria Madalena era uma mulher que ninguém queria estar perto, todo mundo tinha medo do que podia acontecer ali, estando com ela. Ela estava dominada por 7 demônios, só que é o seguinte, um dia Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ela foi o quê? Curada, ela foi liberta. João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, libertos. Queridos, às vezes a gente fica tentando fazer com que a gente se liberte das coisas. Quantas vezes eu tentei na minha inteligência tentar resolver coisas, e depois de muito batalhar, depois de muito lutar, depois de muito conversar, depois de muito tentar resolver pela força do meu braço, eu botei meu joelho no chão, eu dobrei meu joelho, eu orei e o Senhor resolveu. Eu falei, gente, por que eu não fiz isso primeiro? Alguém já fez isso? Tentou resolver com a própria força? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 200 vezes. Quando você fica cansado, você fala, tem o Senhor. Aí você ajoelha, aí você ora, aí o negócio resolve, aí você fala, meu Deus, como foi fácil. Só que com isso a gente perdeu tempo. Eu me lembro de uma vez, fazendo aqui uma comparação, eu me lembro de uma vez que eu estava na praia, e aí tinha uma pessoa se afogando. E aí eu fui, chamei o bombeiro rápido tal, aí o bombeiro veio, que ele guarda-vida, né? Ele com uma boia desse tamanho assim na coisa, e ele assim, ó, pronto para correr, e olhando pro cara, e o cara lá se debatendo, e eu do lado dele assim, você não vai? Ele olhou para mim e falou assim, eu só posso ir depois que ele se cansar, porque se eu for agora, com ele agitado desse jeito, morre eu e ele. Quando o cara cansou de bater o braço, o que aconteceu? O bombeiro, meu irmão, foi num tiro, pegou o cara e trouxe de volta. Chegou aqui, salvou o cara, estava tudo certo. Aquele dia, aquele bombeiro me ensinou uma lição. Só que, deixa eu falar uma coisa para você, com Deus, Deus não é bombeiro, querido.
Deus é o nosso salvador, é o nosso resgatador, é o nosso libertador. Então a gente não tem que ficar se debatendo sozinho. Antes de começar a se debater, a gente precisa clamar, a gente precisa gritar, a gente precisa dizer: Senhor, me salva, Senhor, muda essa situação, Senhor, cura, Senhor, faz o que o Senhor precisa fazer. Porque muitas vezes a gente está igual aquele cara, se debatendo, se debatendo, se debatendo, se debatendo. E vamos imaginar aqui que o bombeiro é a nossa oração. A gente só lembra de orar depois que a gente cansa de se debater. E se a gente invertesse? E se a gente trouxesse Jesus para a cena antes da gente passar por tudo que a gente tem passado? Quando Jesus chega, querido, Jesus nos liberta. Diga assim comigo: quando Jesus chega, Ele me liberta. Eu não sei sobre o que, eu não quero dizer aqui que você esteja endemoniado, não é isso que eu estou falando. Mas pode ser que existem coisas que te aprisionam hoje. Pode ser coisas que na sua mente te aprisionam. Pode ser alguma acusação de Satanás que ele continua te acusando e que você ainda não se sente liberto daquilo que você talvez tenha cometido no passado. Mas em nome de Jesus, o Senhor nessa manhã quer dizer para mim e para você: eu sou o seu libertador. Você pode falar um amém mais forte por isso? Você não precisa mais, querido, estar como Maria Madalena, com todos aqueles demônios em volta dela, com toda aquela acusação em volta dela. Não, você não precisa, porque o Senhor é aquele que te liberta, liberta de pensamentos. Eu vou te ensinar um exercício prático. Esse exercício não é espiritual, mas eu vou te ensinar um exercício prático. Sabe aqueles pensamentos que vêm e que a gente tenta evitar? Você já tentou evitar? Quem já tentou evitar pensamento? Gente, você consegue? Não consegue. Pensamento é um negócio que você não consegue evitar. Quer ver? Não pensa num Fusca agora. Você conseguiu evitar? Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não consegue entender a palavra não. Então, quando eu digo não faça, o que você faz? Você faz. Porque seu cérebro não ouviu a palavra não. Tá bom, agora pode esquecer o Fusca. O que eu quero dizer? Pensamento não se evita. Sabe qual é o exercício prático que eu quero te dar hoje? Sabe o que eu faço quando o pensamento ruim vem? Eu não fico assim, tentando resistir. Eu recebo ele. Eu falo assim: bem-vindo, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. É isso, Dai. Na prática humana, eu deixo o pensamento vir, mas eu não fico retroalimentando esse pensamento na minha mente. Eu falo: pode vir, muito obrigado, agora tchau. E se eu não consigo livrar esse pensamento da minha cabeça, sabe o que eu faço? Senhor, eu sei que o Senhor é todo poderoso para me livrar, para me libertar, para tirar, para me curar, para me fazer. Uma outra atividade que eu faço é mudar a atividade que eu estou fazendo. Se eu estou pensando em alguma coisa porque eu estou parado, eu começo a me mexer, porque quando você começa a se mexer, você começa a ver outras coisas, você começa a pensar em outras coisas, você começa a oxigenar o seu cérebro. Só que nós temos um Deus, queridos, nós temos um Deus que é o nosso libertador. Então diga mais uma vez comigo assim: quando Jesus chega, Ele me liberta. Você crê nisso, amém ou não? Segunda coisa que a gente percebe, além de Jesus ter libertado 7 demônios da vida daquela mulher, não só liberta, mas Ele restaura a dignidade dela. Eu não sei se você sabe, mas bota o versículo 3 de João 8 para mim. Lucas 8, desculpa. Mesmo texto que a gente estava lendo, Lucas, a gente leu 1, 2, agora vamos ler o 3. Olha que interessante. No Lucas 2, Lucas 8, 2, a gente percebe que os demônios foram tirados de Maria Madalena. Olha o 3. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres... Quem são essas mulheres? Volta o versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido tirados 7 demônios. 3. Joana, aí ele começa a citar outras mulheres, além de Maria Madalena. Joana, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam o quê? A sustentar Jesus com os seus bens. Para tudo. Maria Madalena era considerada uma mulher digna ou indigna quando ela estava cheia de demônio? Indigna.
Mas Jesus não só restaura e tira os demônios dela, melhor dizendo, Jesus não só a liberta dos demônios, ele restaura a dignidade dela, dizendo: agora você não só está liberta, mas você é digna de andar comigo e sustentar o meu ministério, e participar do meu ministério, e falar para as pessoas sobre aquilo. Ou seja, Jesus não só nos liberta. Quando Jesus chega, ele nos liberta, mas quando Jesus chega, ele nos restaura. Diga assim comigo: ele restaura a minha dignidade. Ah, querido Jesus, ele restaura a minha e a sua dignidade. Quem éramos nós para estarmos aqui? Quem éramos nós para estar aqui liderando a casa de paternidade de Taubaté? Nós não éramos dignos disso, mas quando Jesus entrou na nossa história, ele mudou tudo. Ele nos restaura, ele nos dá de volta a dignidade. Queridos, quando nós estamos aqui pregando a palavra, que responsabilidade a nossa, levar a palavra até você, a você que está assistindo a gente pela internet. O Senhor nos restaura a dignidade, ele nos traz aqui para que nós sejamos libertos e restaurados. Não só Jesus tira os demônios de Maria Madalena, mas ele também a restaura, coloca como discípula, como apoiadora, como alguém que agora tinha o direito de andar com Jesus. Você acha que Satanás tentou acusar a Maria Madalena ou não? Sim ou não? Eu tenho certeza que todo dia. Maria Madalena não era mais especial que eu, nem que você. E Satanás me acusa e te acusa de vez em quando, sim ou não? Se não todo dia. Mas o Senhor, ele luta por mim e por você. Ele restaura, ele entra na frente. Quando Satanás tenta me acusar e te acusar, nós temos um justo juiz e um advogado, que é só o Senhor. Então, pense no seguinte: Jesus não apenas te liberta e apaga o seu passado. Jesus escreve uma nova história. Talvez se fosse eu ali, no lugar de Jesus, talvez eu curaria Maria Madalena e falasse assim: agora você fica aí, tá? Talvez. Mas Jesus, ele liberta, mas ele restaura a dignidade. Ele diz: chega mais perto, vem para perto de mim, vem ficar onde eu estou. Então diga comigo: quando Jesus chega, ele me... Primeiro lugar, liberta, obrigado. Vamos lá, ele me... Em segundo lugar, você vai falar assim, ó: restaura a minha dignidade. Em segundo lugar, quando Jesus chega, ele... Uau! Mas não só isso, queridos. E aqui talvez venha a parte mais bonita da vida de Maria Madalena que Jesus fez. Abre para mim, por favor, em João, no capítulo 20. João, capítulo 20, a partir do versículo 1. João 20, a partir do versículo 1. Você conhece bem a história. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. E aí diz o texto agora falando sobre a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, quem é que estava lá? Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? Boa, quem está acompanhando aí os estudos de João está sabendo. João, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Para tudo. A perspectiva que eles estão tendo de Jesus agora é uma perspectiva espiritual ou uma perspectiva humana? Humana. Eles estão preocupados com o corpo de Jesus. Eles ainda não tinham entendido que Jesus havia dito que ele havia de morrer, mas ele haveria de ressuscitar. Eles estavam preocupados com o corpo, eles estavam preocupados com a matéria, eles não estavam entendendo a coisa, o lado espiritual da coisa. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, quem é o outro discípulo? João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou.
A seguir, Simão Pedro, eu me identifico muito com Simão Pedro, eu seria, se a Bíblia tivesse sido escrita hoje, eu seria Pedro. Vacilão, todo errado, eu seria Pedro. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, que não teve fôlego para acompanhar a corrida, chegou, entrou no sepulcro. Ó, que ousado! João chega e olha de fora. Pedro fala assim: dá licença, meu irmão, deixa eu ver lá dentro. Ele entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos fizeram o quê? Voltaram para casa. Perspectiva espiritual ou perspectiva humana? Totalmente humana. Tirar o corpo do mestre. O que nos resta fazer agora? Voltar para casa. Versículo 11, agora começa a história de Maria. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu o quê? 2 anjos vestidos de branco. Para tudo. Pedro e João viram o quê? Linho e as faixas de linho e o pano que estava cobrindo Jesus. Maria já tem uma outra perspectiva, sim ou não? Maria agora vê o quê? 2 anjos, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu quem, gente? Para tudo. Os 2 que chegaram lá tiveram a perspectiva humana, os 2 viram linho, os 2 viram nada demais. Mas Maria, ela entra e com outra perspectiva ela vê 2 anjos, que possivelmente ela achou que eram 2 homens. Agora eu estou conjecturando. Ela viu 2 anjos, mas possivelmente ela viu 2 homens, porque ela chora com eles, ela diz: levaram o meu mestre, eu não sei onde o colocaram. Se ela tivesse uma ideia, é a minha conjectura, tudo bem? Se ela soubesse que era anjo, ela teria perguntado: onde botaram o meu mestre? Mas Jesus aparece para Maria Madalena, olha só, viu Jesus em pé, mas a perspectiva dela ainda era humana ou já era espiritual? Olha ali o versículo 14, ela vê Jesus, mas ela não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que era Jesus, é isso que está escrito? Pensando que era o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Versículo 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, em primeiro lugar, o que ele faz com Maria? Ele a liberta. Depois ele faz o quê? Restaura a sua dignidade. Mas em terceiro, queridos, em terceiro lugar, Jesus escolhe Maria Madalena para aparecer para ela em primeiro lugar. É Maria Madalena a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto. O que isso me ensina? Isso me ensina que Jesus, além de me libertar, além de me restaurar a dignidade, Jesus me dá esperança. Você pode falar um glória a Deus por isso, querido? Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Quem foi a primeira a contar para todo mundo, a correr e falar: ei, ele está vivo, ele está vivo. Não foi Pedro, não foi João, não foi o discípulo que ele mais amava, não foi Lázaro, o melhor amigo de Jesus, foi Maria Madalena. Queridos, diga assim comigo: quando Jesus chega, ele me liberta.
Ele restaura a minha dignidade. E em terceiro lugar, diga assim comigo, Ele me dá esperança. Só que não só esperança, sabe o que mais que Jesus fez com Maria Madalena? Vamos continuar lendo o texto? Ele diz, Jesus disse, versículo 17, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Agora ele vai dar um comando. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Queridos, além de Jesus me libertar, além de Jesus trazer uma dignidade para a minha vida, restaurar a dignidade, Jesus agora ele me dá esperança, porque ele está vivo, sim ou não? Mas além dele estar vivo, ele me dá uma missão. E qual é a minha e a sua missão? Qual é a minha e a sua missão? Anunciar. Deixa eu fazer uma pergunta clássica para vocês. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão emocionalmente saudáveis ou enfermas? Vocês têm a mesma ideia que eu, que depois da pandemia parece que o negócio piorou? Você tem essa sensação ou não? Se você quer ficar rico, eu vou te dar a mina de ouro. Estude psicologia. Psiquiatria. Você vai ficar rico. Por quê? Porque a depressão é considerado o novo mal do século. Você quer ficar rico? Estude psicologia, estude psiquiatria. Você vai atender, você não vai ficar com seu consultório vazio. É só você botar na internet, sou psicólogo, e vai bombar de gente no seu consultório. Por quê? Porque as pessoas estão emocionalmente doentes. E talvez você não fique milionário, mas talvez você acumule para você tesouros no céu, para cada pessoa que você compartilhar que existe um Deus que cura as nossas feridas. Você está comigo, sim ou não, queridos? Reage, pelo amor de Deus. Se eu e você entendermos, você acha que Maria Madalena chegou para contar para os outros discípulos assim, vou dar 2 cenas, você vota em qual que Maria Madalena foi, beleza? Primeira cena, pessoal, tem uma notícia, Jesus está vivo. Segunda cena, pessoal, vocês precisam viver, Jesus está vivo. Foi a primeira ou foi a segunda? Eu tenho certeza que foi a segunda. Sabe por quê, queridos? Porque ela não podia se conter, ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu já contei essa história, mas eu quero fazer de novo, porque pode ser novo para alguém aqui nos 2 minutos que me restam para acabar. Gislane não está aqui hoje. Obrigado. Deixou um representante. Se hoje de manhã eu chegasse aqui desse jeitinho assim, bonitinho, arrumadinho, camisa branquinha, e falasse assim para vocês, gente, eu cheguei um pouquinho atrasado hoje no culto, porque eu estava vindo de carro, e aí uma carreta veio na contramão, eu estava a 110, ela estava a 110, e a gente bateu de frente. Mas graças a Deus, tô tranquilo, vim pregar. Vocês acreditariam na minha história? Porque quando você bate a 110 km por hora, de frente com um caminhão de 110 km por hora, nós estamos falando na física de 220 km por hora. Porque uma velocidade soma com a outra. E eu estou falando de uma carreta. Certamente não teríamos culto agora de manhã, ou a pastora ia pregar, não sei se ela ia ter emoção para isso. Vai que o seu lado não é atingido. Certamente estaríamos todos no hospital agora ou no meu velório. Mas se eu chegasse e falasse assim, gente, de boa, bati com a carreta hoje de manhã, mas estou bem. Vocês não iam acreditar porque um acidente a 220 km por hora de frente com uma carreta muda a história de alguém, sim ou não? Pelo menos uma perna quebrada eu ia ter.
o impacto que Jesus gera na minha e na sua vida tem que ser maior do que um acidente com uma carreta a 220 por hora. Porque a mudança que ele faz, ele nos liberta, ele nos resgata a dignidade, ele nos dá uma missão, ele nos dá esperança. E você não pode ficar a mesma coisa. Você não pode chegar para as pessoas e falar: vem para a minha igreja, Jesus é tão legal. A pessoa vai olhar e falar assim: eu não acredito que você teve uma experiência com Jesus. Porque está tão corriqueiro, está tão comum. Queridos, ou a gente restaura dentro de nós a nossa paixão, o fogo pelo Senhor, a chama que não pode ficar apagada, porque senão ninguém vai acreditar no nosso discurso. Diga assim comigo: Jesus liberta, Jesus restaura e Jesus envia. Essas são as 3 coisas que Maria Madalena percebeu de ter uma experiência com Jesus. E o que eu queria pedir para você nessa manhã: se você já experimentou a libertação, a restauração, você precisa vir para o envio. Mas talvez você ainda precisa de algumas coisas que Jesus precisa te libertar. Algumas coisas que talvez você ainda carrega. Alguns pensamentos, algumas culpas que o Senhor talvez já tenha tentado te libertar, mas por causa da sua incredulidade, porque você acha que quando Jesus não faz milagre, é porque Jesus falhou ou porque eu não tive fé? Concorda comigo? Jesus não pode fazer milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo. Então a minha incredulidade tem poder de anular o poder de Deus. Gente, isso é muito forte. A minha incredulidade tem poder de anular o poder de Deus. O que eu preciso ter é fé. Porque o que agrada o coração de Deus? O que agrada o coração de Deus? Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, que nessa manhã a gente convide Jesus não só para nos libertar, não só para nos restaurar, mas que Jesus seja aquele que nos envia. Porque se nós não formos enviados, como é que eles ouvirão? Isaías chega a dizer isso. Como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Eu sempre repeti uma frase, e aqui eu encerro. Obrigado, Gustavo. Eu sempre repeti uma frase que dizia o seguinte: atribuem essa frase a São Francisco de Assis. Pregue a palavra e, se preciso for, utilize-se de palavras. Linda, não é? Não é bonita? Que a sua vida seja tão bonita que as pessoas queiram saber quem é Jesus. Mas Isaías me ensina que, além de viver uma vida que inspira as outras a quererem saber sobre Jesus, Isaías me ensina o seguinte: como eles ouvirão, se não há quem pregue. Então eu não posso só viver a palavra. Eu preciso, a palavra da Dai, eu preciso anunciar. Imagina Maria Madalena chegando lá. Todo mundo ia olhar para a cara dela e falar: Maria Madalena não chegou representando, ela chegou anunciando: Jesus está vivo. Numa geração em que as pessoas estão tão doentes, tão precisando de psicólogos, nós temos, queridos, uma chave de cura, uma chave que muda a história das pessoas como mudou a nossa. E nós precisamos abrir a nossa boca e anunciar. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa manhã?